hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a grama do vizinho nem sempre é mais verde do que a nossa. Porque tanto a Espanha quanto Portugal estão a passos largos na completa destruição do país. A bancada na Espanha e a bancada em Portugal é praticamente de parlamentares socialistas e comunistas. Raramente você vê alguém de direita opinar aí, tá? Do parlamento político, tanto da Espanha quanto aí de Portugal. E não vem com essa que, estando na Europa, é um outro planeta, existe condições financeiras melhores para que você possa sobressair e se destacar, porque no fim é tudo sempre a mesma coisa. Países que tiveram uma colonização europeia, pode ser que esteja aí uma geração, no máximo, do que nós somos hoje. Você precisa entender que o mundo está caminhando no globalismo. E o globalismo, ele é um efeito que vai ser catastrófico para o mundo inteiro. Vai deixar o mundo inteiro de joelhos. Pois bem, eu preciso falar isso aqui porque é importante. Estive em Portugal 2 vezes. É um país muito bonito. É um país que as pessoas se respeitam. E praticamente os portugueses são pessoas muito mais civilizadas do que você acaba encontrando no próprio Brasil. É só você ver o carnaval para você entender o que eu estou falando. Pois bem, além de ser um excelente país, é um país muito mais seguro que o Brasil. Porém, agora existe um grande problema que ninguém conta, né? As pessoas que gravam vídeos para você poder ir para Portugal não conta é o seguinte: tanto a inflação quanto o custo de vida em Portugal são extremamente altos. Extremamente altos. E geralmente, não só em Portugal, mas na Espanha tá assim. E na Europa inteira tá assim. O imigrante, ele se torna escravo sem saber. Você pode não concordar com as minhas palavras, mas o imigrante, ele se torna escravo. Eu falo isso para vocês porque antigamente, nós estamos falando aqui de um momento antes dessa agenda da ONU, antes do Fórum Econômico, antes desse problema que aconteceu com o mundo, que eu prefiro nem opinar aqui. Você encontrava aluguel de 180 euros. Né? Você conseguia, de repente, uma kitnet, um quarto, um banheiro, uma sala-cozinha com varanda. Praticamente você pagava 180 euros e quando você saía um pouco mais afastado, coisa de 40, 50 minutos da capital, você encontrava aluguel a 250, 300 euros. E isso com uma casa de 2 quartos. E eu já vi pessoas, pelo menos há uns 6, 7 anos atrás, que conseguiram casas de 350 euros com 3 quartos. O que está acontecendo? O preço dos aluguéis estão completamente alucinados. No Brasil existe um reflexo disso, mas até que não é tão grande quanto na Europa. Por exemplo, no caso da Europa, o aluguel ele chega a ser maior do que a média salarial do que as pessoas recebem. Por exemplo, não existe um salário mínimo, por exemplo, em Portugal, na Irlanda, na Espanha não existe um salário mínimo. Existe uma faixa salarial onde a maioria das pessoas se encontram. Então, por exemplo, se você é professor de matemática e se você é faxineiro de rua ou se você é porteiro, as pretensões salariais são bem parecidas, a não ser que você seja empresário, empreendedor, alguma coisa desse ramo, aí você pode ganhar bem mais. Mas, por exemplo, a pessoa que é faxineira, ela vai ganhar ali os seus 12 euros, o cara que é porteiro vai ganhar ali os seus 12 euros também, e o professor talvez ganhe 14 euros. Então, assim, no fim das contas, o salário é praticamente quase o mesmo para todo mundo. Você pode analisar que a pretensão salarial
de um país como Portugal, a maioria, tipo assim, 50, 60% da população recebe o mesmo valor, exatamente o mesmo valor. E isso se reflete também nos imigrantes, que são brasileiros que chegam em Portugal numa tentativa desesperada de melhorar de vida, só que vão se transformar em escravos. E ainda tem uma notícia péssima que vai fazer com que o preço ainda aumente cada vez mais. Porque olha só, hoje em dia a pretensão salarial hoje em Portugal é um dos salários mais baixos da Europa. O custo de vida também é um pouco mais baixo na Europa, mas é um salário baixo. E aí você acaba tendo, por exemplo, alugando um quarto em Portugal por 350 euros. E mesmo assim, não é um quarto que você tá no quarto, é um quarto que tem você mais dois. Então, olha como que mudou as coisas em poucos anos. Com 350 euros você conseguiu uma casa de 3 quartos e agora você aluga um quarto com outra pessoa. E sabe o que vai acontecer? Vai piorar. E por que vai piorar? Porque eu falei, o Lula, ele é um presidente ruim. Né? O PT é um partido ruim. Agora vocês não viram o que é na Europa, o que acontece na Europa, principalmente em Portugal. Então, por exemplo, lá em Portugal, a bancada da esquerda e os caras já... Assim, primeira coisa em Portugal, primeira coisa importante, não tem bancada evangélica. Só para avisar para vocês, aqui no Brasil nós temos. Não tem bancada da direita, não tem oposição. Não tem oposição. Aqui no Brasil tem. Os portugueses, diferente dos brasileiros, não tem quebra-pau. Então os caras eles meio que aceitam a situação que eles estão vivendo, tá? E aí o que acontece? Olha só a solução que o governo encontrou. Eu vou deixar isso bem claro. Olha a solução que o governo encontrou para ajudar os imigrantes a alugarem casas em Portugal. É preciso entender uma coisa. Por que o português ele simplesmente decidiu não alugar uma casa para um imigrante? Porque você já parou para pensar o motivo que leva um português que nascido em Portugal, que detém um imóvel, às vezes dois, o que impede esse cara de alugar para um brasileiro? A culpa não é do brasileiro. Não é do brasileiro. A culpa é do governo. Porque o governo sanciona leis que fazem com que o proprietário do imóvel se sinta numa situação que, se ele alugar, ele pode perder o imóvel. Então, por exemplo, se você aluga o seu imóvel para um imigrante e esse imigrante decide não pagar o aluguel e esse imigrante, ao mesmo tempo, declara para o governo que não tem condições e não sei o que, não sei o que, não sei o que, o governo ele vai barrigando aquela pessoa e o cara consegue ficar ali no imóvel pelo menos uns 8, 9 meses sem pagar. Então o português, antes de alugar para um brasileiro, ele olha e fala assim, pô, se eu alugar para esse cara e esse cara, se tiver filhos ainda é pior, e esse cara não pagar o aluguel e falar que não tem dinheiro e não sei o que, a gente vai dar um jeito de trazer um subsídio para ele, não sei o que, mas no fim o proprietário vai se ferrar muito. Então esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema, que o governo ele cria embargos para o proprietário. Por exemplo, nos Estados Unidos, olha como é que é muito mais fácil de você alugar um imóvel. Se você não pagar o aluguel, por exemplo, deu um mês ali, você tem que pagar o aluguel. Vamos supor que você não pagou o aluguel. Passou mais ou menos 15 dias, até onde eu sei, tá? Eu não sei se isso é válido em outras regiões, mas pelo menos numa parte da Flórida eu sei que é assim. Você deixou de pagar aluguel, com pouquíssimo tempo, o proprietário pode fazer uma ação de despejo. E aí os caras entram na casa, tiram todos os móveis e te botam para fora. Então, isso faz com que você seja obrigado a pagar o imóvel para você não viver na rua. E aí, isso gera até um certo conforto para o proprietário. Né? Tem os seguros, né, que favorecem a grandes catástrofes, a depreciação. Mas o principal, o que favorece para você alugar o imóvel rápido é esse. Agora, em Portugal, o governo, né, olha só que grande
grande ideia de gênio que o governo português está fazendo. Praticamente, ó, ele vai obrigar, inclusive eu vou até mudar essa imagem, depois eu mudo. Mas olha só, o governo vai obrigar a arrendar as casas que estão desocupadas em Portugal. E para poder piorar a história, o governo vai proibir o aumento do valor. Por exemplo, o arrendamento de uma casa em Portugal, se você tem 2 imóveis, você vai ser obrigado a arrendar um. E ao mesmo tempo que você vai ser obrigado a arrendar, você está proibido de aumentar o valor do imóvel em relação ao mercado. Só que você tem que lembrar da inflação. Você tem que lembrar que antigamente em Portugal, com 50 euros, você comprava comida para sua família, comprava fruta, legume, você tinha comida para dar e vender. Hoje, tu entra no supermercado, vai fazer um lanche da tarde e dá 4 euros, campeão. Dá 4 ou 5 euros. Eu sei muito bem o que eu tô falando, mas muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Né? Do pouco tempo que eu tive em Portugal, você vai fazer um lanche para a família, alguma coisa, 3, 4 euros. Você vai fazer um almoço, vai juntar alguma coisa, por dia, você pode facilmente, de forma que você coma saudável, vai dar uns 9, 8 euros por dia para você e sua família. E olha que eu tô poupando grana aqui, tá? Tô poupando grana aqui. Porque em outras regiões é muito mais caro. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte, a inflação ela chega para todo mundo e muitas vezes você tem que reajustar o preço do imóvel de acordo com a realidade. E o que acontece com o governo? O governo quer travar o preço do imóvel, quer obrigar a vender, ou seja, aí entra uma coisa que eu estou cansado de falar aqui, uma coisa muito importante. A propriedade privada, ela é sua? Você realmente é dono do seu imóvel? Você realmente é dono? Pensa comigo, você comprou um apartamento, você quer fazer uma fonte de renda, uma aposentadoria, isso vale para o Brasil. Mas dependendo de quem entra no imóvel, a pessoa pode não querer mais sair. E o governo ainda vai favorecer essa pessoa. A pergunta que fica é, o imóvel realmente é seu? Porque se o imóvel realmente for seu, né, você deveria ter autoridade sobre o imóvel. Agora, tanto no Brasil e principalmente em Portugal, porque isso aqui tá começando em Portugal e pode ser que no Brasil venha, tá? Olha só, os caras estão obrigando a alugar e ainda manter um preço baixo. As pessoas que são de baixa renda vão comemorar, falar assim, ó, que legal, o governo tá fazendo isso pra gente. Só que as pessoas, elas esquecem. Existe uma instrução econômica e eu acho que isso que é importante. Geralmente a pessoa de baixa renda, ela não tem esse conhecimento. Toda ação do governo, ela chega maléfica e chega para destruir a economia de vez. Por exemplo, a partir do momento que você começa a obrigar as pessoas a alugar os imóveis, você pode ter certeza que a partir desse momento, ainda que seja obrigatório pelo governo, vai dificultar ainda mais o aluguel de casas em Portugal. E como que isso vai se suceder? É muito simples. As pessoas vão começar a transitar de um imóvel para o outro, falando que está morando naquele imóvel também, que fez um estúdio, que fez alguma coisa. As pessoas vão começar a vender os imóveis e basicamente elas vão dar um jeito de não passar esse imóvel para o governo. Toda ação tem uma reação. E aí os imóveis que já são alugados, tendo em vista que o governo está obrigando as pessoas a alugar e a manter o preço, pode ter certeza que nos próximos contratos eles vão pedir cheque calção de 6, 7, 8 meses. Eu tive um conhecido meu que esteve na Espanha há pouco tempo, e na Espanha, cara, é insano. O proprietário pediu 18 meses, 18, olha só, não foi um mês, não foi 2, não foi 3, 18 meses de cheque calção. 18 meses de cheque calção. Meu irmão, você vai alugar um imóvel, o cara te pede 18 meses de cheque calção. Agora, o que está acontecendo na Espanha é absurdo. A Espanha está praticamente pegando os imóveis dos proprietários e quase que dando para o imigrante. É claro que tem a justiça, o imigrante tem que sair, não sei o quê, mas demora uns 2 anos. Então, assim,
Tá extremamente difícil. E aí, a consequência disso é o quê? É tão difícil arrumar imóvel, mas tão difícil, que o imóvel que você consegue alugar, você vai ter que ratear ele com umas 10, 15 pessoas. E aí você vê num único cômodo, eu já gravei um vídeo, num único cômodo, numa casa em Portugal, morando 8 pessoas. 8 pessoas diferentes estão morando ali e cada um pagando um preço absurdo. Então, toda vez que o governo vier com uma solução para resolver um problema que ele mesmo criou, só piora a coisa. A solução definitiva para que se resolva um problema como esse é o governo não interferir em nada. É muito simples. Você foi pegar o aluguel, não pagou? Despejo. Despejo em 30 dias, em 45 dias. Dá um tempo para o cara também se locomover. Despejo. Outra coisa importante, né? O mercado se ajusta. O governo não tem que rotular o preço das coisas. O mercado se reajusta. Lei de oferta e procura. Se você colocar seu imóvel alugando a 10 mil reais, é óbvio que você não vai alugar ele. Por quê? Porque o mercado está em 1.200, está em 1.500. Então o mercado vai se reajustar. Então deixa que o mercado se reajuste e não adianta ficar congelando o preço. E assim, favoreça, crie leis que na verdade nem crie leis, remova, pare de atrapalhar entre o inquilino e a pessoa. Outra coisa interessante, o maior custo de um país, todos os países têm essa regra, o maior custo de um país é simplesmente os políticos, que recebem altos salários, regalias e mordomias, para dificultarem a nossa vida. Então, se você quer um país próspero, se você quer um país que realmente as coisas vão para frente, os políticos eles têm que ser a minoria, eles têm que ser o mínimo possível. Os benefícios políticos têm que ser o mínimo. Então, se você quer que um país floresça, você tem que tirar essa bancada toda aí, esse amparo de empregos. E começar a deixar com que o mercado sozinho ele se equilibra. Lei de oferta e demanda. Então, por exemplo, se o imóvel ficar sucateado, o inquilino vai procurar outro. E aí pode ser que o dono tenha dificuldade para alugar. E aí ele vai ter que arrumar o imóvel. Então, o mercado sozinho o mercado, ele se reajusta. Agora, quando o governo bota a mão, mas e essa isenção? Aqui no caso está falando aqui, ó. E essa isenção fiscal? Você paga quanto de IPTU? Sei lá, paga quanto? Beleza, você vai ter uma isenção fiscal, você vai, vou ficar isento 150 euros. Mas e o aluguel? E aí você começa a colocar na mão que esses problemas, o governo tentando criar uma solução, cria problemas. Eu gosto muito da cultura anarcocapitalista, de como que os anarcocapitalistas resolveriam esse problema. Porque o anarcocapitalismo é basicamente o capitalismo sem a interferência do governo. Sem a interferência do governo. Anarco vem de anarquia, e anarquia é a não existência do governo. E capitalismo é basicamente o conceito de compra e venda e livre mercado. Então você vê, compra e venda e livre mercado sem interferência do governo. Como é que isso resolve? Em questão de 6 meses, eu garanto para você que vai ter imóvel alugando, todo mundo vai conseguir alugar e o preço vai baixar. Então o governo ele nunca ajuda em nada, somente dificulta o amparo para tudo que é coisa. Por isso que eu digo para vocês, tem um cara que for brasileiro e estiver indo para Portugal, graças a essas leis criadas por esses políticos, mais uma vez vai ficar difícil de arrumar aluguel. E aí eu digo para vocês, se tá ruim, imagina depois. O salário em Portugal, 55% do que você ganha vai para aluguel. Você pode esperar que daqui a uns 60 dias vai uns 65%. Por quê? Porque alguém teve a brilhante ideia de forçar as pessoas que têm casas que não querem alugar a alugar. E aí praticamente o preço vai aumentar. E digo mais, meu irmão, a cultura europeia não é mais aqueles homens vis que lutavam e quebravam... E assim, até que na Polônia, algumas regiões tem, tá? Polônia, acho que Itália também,
Eu acho que na Suíça também tem. Mas assim, não é toda a Europa, e mesmo assim tá acabando. O mundo todo tá acabando. Aqueles homens que quebravam pau, brigavam e lutavam por direitos, impedindo o governo de fazer merda, né? Acabou. Desde a época da Revolução Francesa, já foi dali por diante, já foi decaindo a masculinidade do homem, e cada vez mais o homem aceitando o governo, adentrando a sua casa, até o dia que vai ter câmera dentro da sua casa e escuta para ver se você fala mal do governo. Não duvide dessa ideia, tá? Bom, a proposta do vídeo de hoje é mostrar para vocês que planos de governo, como a obrigatoriedade de alugar casa, praticamente casa que está desocupada, e congelar preço, isso só vai fazer o mercado ficar recolhido, aumentar a incerteza, aumentar o preço, criar coisas mirabolantes para impedir as pessoas de alugar. Então tem que tomar muito cuidado, pessoal. Se você quer ajudar a classe pobre, ajude, favoreça o livre mercado. Quer ajudar um pobre a se reerguer, quer ajudar uma pessoa de baixa renda a se reerguer, favoreça o livre mercado. Não é com assistencialismo. Assistencialismo dificulta que o mercado vá para frente. É livre mercado. É livre mercado. É o governo não interferir em nada. Aí, meu irmão, aí a coisa anda, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valores aí à sua vida.